Queridos irmãos, queridas irmãs, com certeza, muitos de vocês estão se perguntando quem é esse que está hoje a celebrar essa missa na nossa paróquia. Talvez alguns me conhecem e a maioria talvez não. Eu, no ano 2003, 2004, 2005, eu trabalhei aqui nessa paróquia com o padre Jonathan e então com o padre Vitor. O meu nome é Vincent, é Vicente, é o meu nome. Então, depois daqui, o senhor arcebispo, naquela época, o Dom João, me enviou para a África, em Angola, onde estou trabalhando naquela diocese. Já esse ano completarei 18 anos que estou na África, na minha terra. Angola não é a minha terra, porque a minha terra é Costa do Marfim. Então, como a minha comunidade, onde eu nutro a minha fé, está aqui em Brasília, esse ano vim ficar um pouquinho com a minha comunidade, um mês, e eu pedi para o padre Angelotto me permitir poder vir celebrar com vocês essa Santa Eucaristia. De verdade, estou muito contente, muito alegre, porque iniciei a minha vida presbiteral nessa paróquia, apesar que não era assim, não era assim, mas graças a Deus mudou para o melhor. Fiquei aqui 10 anos, aprendi um pouquinho o vosso português, depois estou em Angola. Já há mais de 18 anos, a língua é a mesma, mas o sotaque, as frases mudam um pouquinho. Então eu espero que o Espírito Santo, que o Paráclito, abre os vossos ouvidos para poder ouvir aquilo que o Senhor, na sua graça, permitir poder falar para vocês hoje nessa missa. Domingo, dia da ressurreição, dia de alegria. Espero que você não perdeu na alegria da Páscoa. Aqui a paróquia é ressurreição. Então vocês, todos os dias, é alegria, é ressurreição, é Páscoa. E como sempre o Senhor nos nutre com a sua palavra, com o Evangelho. Nos deu 4 palavras fantásticas. A primeira, depois o Salmo, que cantou maravilhosamente a nossa irmã. A segunda, o Evangelho. Por acaso, alguma coisa ficou dentro de mim? Porque a homilia só para ajudar. Se ficou no teu coração a palavra, está tudo feito. A homilia, se o Senhor me inspirar, eu falo, se não, paciência. A missa continua sem nenhum problema. Isso é importante, deixar que a palavra entre em cada um de vós. O Evangelho é aquele Evangelho dos discípulos de Emaús, que também, com certeza, naquela semana em Albis, que já era a vossa festa, com certeza foi proclamar essa palavra. E talvez veja aqui um outro padre que fez uma homilia fantástica, com certeza eu tentarei dizer alguma coisa. Mas tem a ver muito com cada um de nós. Esses 2 discípulos, irmãos e irmãs, somos nós. Esses 2 estavam com Jesus. Jesus pregou, fez muitos milagres, curou leprosos. Jesus morreu, não esperaram, já estão a voltar para a sua casa, voltando para Emaús, para a sua vida, para o seu dia a dia, voltando lá, na sua vida antiga. No fundo, escandalizados da morte, do problema, da cruz, escandalizados da cruz. Mas como Jesus quer salvar a eles, ele aparece com eles, caminha com eles. Mas, infelizmente, eram cegos e não conseguiram reconhecer Jesus. Não viam Jesus. E nós também, de vez em quando,
O Senhor está conosco, caminha conosco, come conosco. Mas muitas vezes somos cegos e não o enxergamos, não o vemos, sabe? Não o vemos. E por que esses discípulos não conseguiram ver Jesus? Porque eles perderam a esperança. Diziam, esperávamos, perderam a esperança. Dizia um santo que quando alguém perde a esperança, o seu coração morre. Quando perde a esperança, o teu coração morre. Então, você não vê nem a mulher, nem o esposo, nem Jesus, nem os teus filhos. Por quê? O teu coração morreu. Por isso é importante, irmãos e irmãs, não percamos a esperança. Talvez você está atravessando um momento difícil, de cruzes, de problema em casa, de tribulações. Não perca a esperança. Espera no Senhor. Está contigo. Está contigo. Te ajudará no momento oportuno. Te ajudará. Não perder a esperança. E como Jesus, sempre, Ele é bom. Ele é bom para conosco. Caminhou com eles. A falar as coisas para poder despertar o seu coração. Até falou uma frase muito dura para eles. Como sois sem inteligência e lentos para crer. Na Bíblia está insensatos. Saiu da boca de Jesus. Que muitas vezes nós também somos lentos em crer, irmãos e irmãs. Não vos conheço muito, mas praticamente somos iguais. Somos lentos em crer, em nos entregar ao Senhor totalmente. Não nos entregar ao Senhor integralmente, pela metade. Irmão, não tenhas medo de verdade, de se entregar ao Senhor totalmente, de não sermos lentos em crer, mas nos doamos ao Senhor, porque é um Pai amoroso, sem dúvida. E Jesus começou a explicar a Escritura da palavra, começando com Moisés até os profetas, os salmos, explicando a palavra. Sabe, é muito importante, irmãos e irmãs, a palavra de Deus na nossa vida. É muito importante a palavra de Deus na nossa vida. Será que por acaso, eu na semana, eu leio a palavra de Deus na minha casa? Eu leio a palavra com a minha esposa? Leio a palavra com os meus filhos? Ou só escuto a palavra uma vez por semana, aqui na missa ao domingo? Queridos irmãos, tenhamos o hábito de ler a palavra de Deus, porque essa palavra que vai salvar a tua vida, sem dúvida. Então Jesus explicou para eles a palavra, para despertar o seu coração. Então, chegando naquela aldeia de Emaús, Jesus simulou que ia mais adiante, mas insistiram os discípulos que Jesus entrasse na casa deles. E Jesus entrou. Disseram, fica conosco, pois é tarde, a noite vem chegando. Fica conosco. Em latim é muito interessante. Mane nobiscum domine. Fica conosco, Senhor. Eles pediram que o Senhor ficasse com eles, irmãos e irmãs. O Senhor ouviu, o Senhor foi, ficou com eles. Tu queres que o Senhor também fique contigo? Que o Senhor permaneça contigo? No Apocalipse, tem uma frase muito importante que eu gosto muito. Diz Jesus, estou à tua porta, estou a bater. Se alguém abrir a sua casa, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos e irmãs, o Senhor quer estar conosco. O Senhor quer cear conosco. Deseja de verdade que o Senhor esteja contigo, no teu interior, na tua casa. O Senhor entrou, sentaram, pegou o pão, abençoou-o, partiu o pão
E ao partir o pão, os discípulos o reconheceram. A fração do pão, partir o pão, tem a ver com a Eucaristia. Irmãos e irmãs, o Senhor os preparou com a palavra, como na missa. Na missa temos duas mesas. Essa é a primeira mesa da palavra de Deus. Logo a seguir vem a Eucaristia. Nos prepara a palavra para a Eucaristia. Irmãos, a Eucaristia é muito fundamental para nós. A Eucaristia é fundamental para nós. Diz Bento XVI que a Eucaristia é um anteceu, é um antegozo do céu. Se essa igreja tão bonita, com as cadeiras, como será o céu, irmãos e irmãs? É um antegozo a Eucaristia. Antegozo do céu, da vida celeste. Da vida celeste. Pois temos incentivo, irmãos e irmãs, ao domingo, poder comungar o corpo de Cristo, o sangue que nos alimenta. Muitas vezes a gente vem na missa e não comungamos. Aqui são muita gente. Será que essa assembleia todos irão comungar? Ficarei muito feliz. Não comungar por quê? Se talvez porque não casaste ainda. Então, e por que não casas? Tem medo de casar? Para poder comungar, o corpo nos salva, irmãos e irmãs. E os discípulos, comendo esse corpo, tiveram força para sair e anunciar o Evangelho. Com força. São Pedro anunciava a palavra com ousadia, com paresia, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor venceu a morte, irmãos e irmãs. Essa é a nossa fé, que o Senhor venceu a morte. O Senhor ressuscitou. É o único. Lembro ainda de uma homilia que veio aqui, Dom João, falou aqui, nessa paróquia, que temos muitos profetas, temos Maomé, temos Buda, mas o único que venceu a morte é Jesus. Foi o único que venceu a morte. Essa é a nossa fé. Irmãos e irmãs, oxalá possamos crer nisso. Terminando, São Pedro fala de cada um de nós poder viver respeitando a Deus, respeitar a Deus na nossa vida, no dia a dia. Hoje em dia, irmãos e irmãs, vocês leem muitas notícias no jornal, na internet. Quem respeita a Deus, né? Quase ninguém fala mal de Deus, fala mal do Papa, fala mal dos padres, das madres, sabe? Nos fala São Pedro de respeitar a Deus. E devemos saber que alguém nos resgatou. Que alguém nos resgatou da nossa vida, da nossa história passada, cheia de pecados, de miséria, de futilidade. Irmãos e irmãs, eu pelo menos, é assim que o Senhor me resgatou dos meus pecados, das minhas misérias, sabe? Das bebedeiras, que o Senhor nos libertou, das drogas, que o Senhor nos libertou, está nos resgatando. Ele quer ainda nos resgatar, por quê? Porque Ele nos ama, irmãos e irmãs, Ele nos gosta. E como nos resgatou, irmãos? Quando alguém faz uma besteira e vai na cadeia, o pai ou a família juntem dinheiro, né, para ir resgatar, para tirar o homem da cadeia. O Senhor Jesus não nos resgatou nem com reais, nem com euro, nem com dólares, nem com brits, mas nos resgatou com o seu sangue precioso. Irmãos, o Senhor te resgatou, está te resgatar com o seu sangue precioso. Irmãos, é sinal de amor, que o homem tem uma dignidade, irmãos e irmãs. Tu tem uma dignidade, o homem tem uma dignidade. O Senhor te salvou com o seu sangue. Pois, irmãos, alegremos-nos, alegremos-nos. Estamos na Páscoa, dia de alegria, de festejar, de cantarmos, de exultar. Falava da Eucaristia, é importante. Irmãos e irmãs, é boa a Eucaristia, mas temos que ter alguém. Sem o Padre, não tem Eucaristia. O Padre pode chegar aqui zangado, triste, com dor de cabeça, mas vai acontecer a Eucaristia.
vai acontecer a Eucaristia. Por isso é importante rezar pelos padres. Eu falei com o padre Angeloto, que viria aqui também, para uma coisa fundamental, também pedir uma ajuda a vocês, os fiéis dessa paróquia. Como falei para vocês, eu sou reitor, nesse momento, reitor de um seminário. Estou a formar padres, jovens, para serem padres. Já formamos 8 padres. E temos em casa 20 seminaristas. Estamos na África. Sabem, África, vem África no jornal, muita coisa aí, mas eu saí aqui chorando, mas eu não quero mais voltar. Quero continuar lá na África, porque estou gostando de estar lá, da minha vida, daquele povo, anunciando o Evangelho. E nesse seminário, esses dias, estamos a construir o seminário. E precisamos de ajudas para terminar. Então, o vosso pároco, muito generoso, pedi para ele com muita humildade, e ele pediu que eu viesse aqui, para poder também solicitar a vossa colaboração. A vossa colaboração, diz um conto da língua hebraica, que quem ajuda a construir um seminário, o Senhor apaga todos os seus pecados. Se aqui tem pecadores, suponho que tem, né? Pecadores, ânimo, coragem. O Senhor toca o teu coração a ser generoso. A ser generoso. Assim faziam antigamente os padres espanhóis. Então eu também estou a fazer isso, porque se não pedir, não como em Angola. Tem que pedir, tem que mendigar. Não tem esse salário em Angola. Não tem investimento. Eu vivo pela providência de Deus. Fazendo assim, pedindo, mendigando dinheiro, comida, para poder nutrir os meus seminaristas, sabe? Então hoje estou aqui também para mendigar para vocês. Se quiser colaborar com o seminário, livremente, sem ninguém se sentir coagido, livremente, o teu dinheiro ajudará a formar um padre. A formar um padre. Que um dia, quem sabe, pode casar o teu filho, pode te enterrar, pode te visitar no hospital, quem sabe? Ninguém sabe. Então é isso, eu lanço o convite, já falei muito, não quero cansar a vocês, mas é isso, livremente, depois o padre Angeloto vai saber como fazer, se quer apoio na coleta, não sei, ele sabe como vai fazer depois, mas só para incentivar para vocês, para serem generosos e poder me ajudar para poder construir o seminário. E Deus é um Pai misericordioso, Deus te abençoará. Deus te abençoará. Deus te dará o cêntuplo. Deus te abençoará. Tenho certeza que Ele te abençoará. Então, ânimo, coragem, vamos continuar nossa missa. Que o Senhor toque o teu coração para poder colaborar nesse gesto que, graças a Deus, o Padre Angeloto pediu para fazer. O Senhor venceu a morte. O Senhor ressuscitou. Estou muito contente de estar na missão, de ser como padre. Tinha outros projetos. Queria me casar, ter os meus filhos, ter meu dinheiro, não mendigar. Mas o Senhor mudou a minha vida completamente. Me mandou aqui, fiquei aqui 10 anos estudando, me formou, estou na África, contentíssimo de anunciar o Evangelho, de pregar a palavra, sabe? Por isso, ânimo, se está aqui também, tem um jovem também que quer entrar no seminário, não tenha medo, que é bom, vale a pena ser padre. Ser padre, dá a tua vida ao Senhor. Não tenhas medo de serem padre, serem freiras, sabe? Dá a tua vida ao Senhor, porque o Senhor já fez muita coisa na nossa vida. Ânimo, coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. De pé, e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,